Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live sobre direitos políticos. Vamos falar também das eleições de 2020. Deixa eu só ver chegar o pessoal aqui e ver se está online, né? Porque o Instagram nos últimos dias está caindo demais. Pessoal, quem estiver entrando, por gentileza, só me sinalizem se o áudio está bom, porque por tanto congestionamento na rede toda hora cai, né? Francesca, foi minha aluna Francesca da Uninove? Só para ver se é quem eu estou pensando. Deixa eu ver quem mais está chegando. A Cris. Pessoal, o áudio tá bom? Surita Luciana. Deixa eu ver quem mais. Tá bom, pessoal? Tá, acho que se está com é que tá ok. Ah, beleza, maravilha. Sejam bem-vindos. Quem estiver entrando aí, sejam bem-vindos, né? Aliás, sejam bem-vindos não só ao meu Instagram, sejam bem-vindos ao meu curso, né? Essa atuação dos professores aqui no projeto Fala Professor, né? Aproveitando esse momento de quarentena, otimizar aí o nosso tempo, otimizar alguns fãs, né, Caio? Legal, Francesca. Viu, Francesca? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Não esqueci. Minha tia, boa noite, tia. Sua bênção, né? Eu prometo que eu não fico convocando a família para vir falar bem de mim nas lives, como é o caso, por exemplo, da Camila, professora lá do Mackenzie Alphaville, junto comigo, deve estar assistindo. Bom, o que mais está chegando? Francesca, para quem não sabe, é uma arma, né, Francesca? Uma arma. A Luciana também, nossa aluna. Enfim, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Pode ser que você assista essa live nesse momento, pode ser que você assista em outro. Quem está aí durante a graduação, ainda cursando a faculdade, pode também, nesse horário, constar aí as suas obrigações acadêmicas, né? Eu vejo pelos meus alunos no Mackenzie que estão aí com uma carga interessante de atividades, não para eles, né? Enfim, sejam bem-vindos nessa nossa live. Nós vamos falar então, só para destacar aqui os assuntos, vou falar com vocês um pouco sobre as eleições, aliás, sobre o processo eleitoral em 2020, tirar aqui algumas situações que estão acontecendo para fazer algumas reflexões, pensando no nosso ordenamento. Eu só não vou conseguir ficar lendo todos os dispositivos, todas as mensagens aqui, mas na sequência eu abro para que a gente possa aqui juntos, né, tirar eventual dúvida ou fazer alguma reflexão necessária. Bom, então voltando, pessoal, vamos falar sobre eleições 2020 e eu vou trabalhar com vocês dentro dessa abordagem sobre direitos políticos. Então vou falar pouco sobre as eleições 2020, pensando que pouco cairá na sua prova, a não ser aqueles aspectos que são gerais. Esses sim, tem sim possibilidade de que apareçam, de que caiam na sua prova. E é por isso que nós vamos começar o nosso bate-papo por esse ponto, por essa abordagem. Meus amigos, então começando sobre eleições 2020, né? As redes sociais já estão aí de todos os lados repletas de fake news. Infelizmente, um problema nesse nosso confinamento, nessa contingência, é que o acesso, né, às redes de informação torna uma alimentação constante. E nós estamos buscando informações, né? Foi muito assustador o começo, estava sendo difícil acreditar algumas coisas que estavam acontecendo. Aí, de repente, tudo se mobiliza. E aí muitos já tinham consciência, mas os demais começam a ter consciência do que realmente estava acontecendo e da necessária mobilização. E aí fake news para todo lado, de todos os assuntos, seja da própria doença, da situação pandêmica, ou seja de assuntos correlatos. Nós temos aqui fake news que recebi hoje falando exatamente sobre eleições, que nós não teríamos eleições, ou que as eleições já teriam sido suspensas. Meus amigos, muitas disposições importantes para pensarmos aqui. Primeiro de todas elas, né? Quem é que define a data em que as eleições vão de fato acontecer? Será que é o TSE? Será que é a legislação, ou seja, a norma infraconstitucional? Ou será que é a própria Constituição? Você, nosso aluno, você que vejo que você não seja aluno, mas eu me refiro aos alunos porque invariavelmente terão aí o vademecum ao alcance, né? Confiram ou anotem artigo 29 da Constituição. O artigo 29, ali na tratativa sobre a organização do Estado, logo no início da Constituição, portanto, ele fala lá no 21, 22, 23, 24, disposições sobre repartição de competências e vai avançando até chegar a 29, a tratativa sobre municípios, né? 29, 29A, fala sobre cadeiras na Câmara, enfim. Especificamente o 29, inciso 1, vai indicar para nós que o prefeito, os vereadores, terão mandatos de 4 anos. Ou seja, se atualmente estamos aqui completando o 4º ano,
obviamente, chegando em dezembro, nós estaremos aí diante desse conjunto de anos, né, esse período, essa legislatura se encerrando. Essa é a primeira evidência de que não é possível postergar as eleições de 2020 para 2021 sem que exista uma reforma. Já vamos falar dessa reforma. Bom, além disso, o 29, inciso 2, vai trazer um outro elemento importantíssimo, que as eleições municipais, as eleições que irão prover então os cargos públicos eletivos de vereadores e de prefeitos, né, nós temos um número de mais de 5 mil municípios, um número imenso de cargos a serem providos nesse próximo pleito eleitoral, e acontecerá, portanto, esse pleito no primeiro domingo de outubro do ano, né, anterior ao fim do mandato, aliás, no último ano do mandato, ou seja, o último ano do mandato, estamos aqui diante dele, vai ser, então, no ano de 2020. Então, até o finalzinho de 2020, até dia 31 de dezembro, nós estamos ainda dentro do mandato que foi provido lá em 2016. Meus amigos, a data das eleições, portanto, ela é disposta pelo texto constitucional. As eleições gerais, primeiro domingo do mês de outubro do ano eleitoral para as eleições gerais. As eleições municipais, onde se provê, como nós colocamos, cargos de prefeito e vereador, primeiro domingo do mês de outubro do ano agora, neste caso de 2020. A principal indicação que nós tínhamos aqui era falar do TSE, né? O TSE pode criar um calendário eleitoral? Sim, e de fato faz. E faz isso pensando na sua atribuição, na sua função atípica, que é normatizar. Nós já falamos em alguns momentos, seja aqui nas lives, seja em sala de aula, que o poder do Estado é um poder uno, né? É um poder que não se divide. Embora a Constituição tenha falado da tripartição dos poderes, o que nós percebemos sendo dividido ou tripartido são as funções do Estado. O Estado tem um poder que é uno e age através de funções. Função, aqui no caso do Brasil, legislativa, executiva e judiciária. Ou função normatizadora, que vai trazer a possibilidade de criar dispositivos. A função executiva ou administradora, ou a função jurisdicional ou de função de julgar, né? Cada uma dessas funções, cada um desses poderes assim descritos, né, embora com a ressalva técnica da expressão, que ainda é discutida em termos de doutrina, eu tenho que cada um desses poderes poderá desempenhar, de fato, o poder do Estado. Mas, professor, peraí, se o poder do Estado é uno, como é que ele se divide? Você está dizendo que ele não divide? Então, está confuso. Meus amigos, as três frentes, as três funções, legislativo, executivo e judiciário, elas vão de fato exercer o poder do Estado. Cada um tipicamente naquilo que a Constituição traz de atribuição. O legislativo legisla e fiscaliza, o executivo administra a coisa pública, executa, e o judiciário julga, traz ali composições hétero ou não, né, na situação de solução de conflitos. Soluções que são impostas ou soluções que são construídas. Enfim. Agora, muito embora cada um tenha essa função típica, os poderes também possuem funções atípicas. E dentre as funções atípicas, a Justiça Eleitoral vai exercer a sua função atípica normativa, ou seja, ela é capaz de criar normatizações. Agora, muito embora possa normatizar atipicamente, o Judiciário ele não pode inovar, trazer algo que não conste na legislação. A Justiça Eleitoral ela vai pegar o que de fato existe, seja na Constituição ou na lei eleitoral, e vai trazer maior operacionalidade àquelas disposições em forma de resoluções. Então, se você fizer, logo na sequência dessa live, não sei se é agora, né, acessar o site do TSE, pesquise lá sobre calendário eleitoral e o ano de 2020. A cada dia de cada mês, você tem eventos importantes relacionados ao processo eleitoral de 2020. Vou dar um exemplo. Agora, 4 de abril, encerra-se, nós temos o fim do período máximo para aquele que pretenda se candidatar às eleições de 2020 para comprovar filiação partidária deferida. Porque quem quer se candidatar, uma das condições de elegibilidade, já vou falar disso, está lá no artigo 14, parágrafo 3º, é cumprir com a filiação partidária. Filiação partidária e domicílio eleitoral, são dois prazos que são coincidentes aqui. Eu devo provar que possuo essa condição com uma antecedência mínima de 6 meses. Ou seja, 4 de abril é um ponto importante aqui do nosso calendário eleitoral. Mais adiante, pessoal, nós temos outros prazos que estão correndo e que constam lá no site do TSE, no calendário eleitoral, por exemplo, os prazos de desincompatibilização.
para que você possa se candidatar, sendo você um servidor público, sendo você alguém que ocupe um cargo comissionado, você precisa aqui realizar a desincompatibilização. Nós temos diversos prazos, está no artigo 1º da Lei das Inelegibilidades, Lei Complementar 6490. Ela vai trazer um conjunto, então, de situações, dependendo do cargo que o sujeito ocupa. Ele tem que desincompatibilizar-se para poder concorrer a cargos públicos eletivos. Por que eu estou dizendo tudo isso de uma maneira, assim, jogada, um volume, né, de informações? Para que possamos ter a consciência de que, de fato, as eleições de 2020 estão chegando e, de fato, elas vão ocorrer se nada for feito. Professor, que óbvio, né? Não. O óbvio é que quem é que pode fazer? Será que a Justiça Eleitoral pode fazer? Meus amigos, como nós colocamos no início do bate-papo, o prazo, a data que vai de fato acontecer as eleições é uma disposição que consta expressamente no texto constitucional, especificamente artigo 29, inciso 2 do texto constitucional, que indica 1º domingo de outubro. Ou seja, para que eu tenha uma alteração, e daqui a pouco eu vou trazer alguns desdobramentos, né? Para que eu tenha de fato uma alteração quanto à data das eleições, eu preciso, primeiro de tudo, meus amigos, uma proposta de emenda à Constituição. Sem uma PEC eu não consigo alterar a disposição da Constituição, né? Pensando aqui na estrutura constitucional, na disposição clara, o Constituinte fez questão de indicar quando é que seria a realização das eleições. Primeiro, então, é necessário uma PEC. E é necessário uma PEC, e vejam agora a implicância. Abram, por gentileza, quem está com o Vadimeco, o artigo 16 da Constituição. Então, vamos lá colocar dois pontos aqui. Se de um lado eu preciso de uma PEC para tratar de um processo eleitoral que se aproxima e que, em tese, não haverá condições de ser realizada, seja pelo número enorme de fatos, de atos no nosso calendário eleitoral que já serão inviabilizados, como os prazos de filiação, como os prazos de domicílio, como a realização das convenções partidárias, do dia começa agora em julho, vai até agosto, ou seja, 20 de julho a 5 de agosto. Eu tenho um conjunto de atos que vão, de fato, ter problemas se nós mantermos ou mantivermos aí esses regimes de contingência. Olha só um detalhe interessante. O artigo 36A da Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 97, ela traz sobre aquilo que pode ser feito e que não venha a ser considerado uma propaganda antecipada, uma propaganda extemporânea eleitoral, né? E vejam, seja os atos de campanha, ou seja os atos de pré-campanha, né, os chamados atos que não vão, de fato, configurar propaganda antecipada, todos eles têm um pressuposto básico, que é aglomeração. Todos os atos de campanha, de pré-campanha, têm uma premissa, a realização de aglomerações. A menos que você tenha situações, né, previstas inclusive nesse artigo 36A, em um dos incisos, que fala de transmissões pela internet. Mas vejam que tudo que envolver processo eleitoral tem aglomeração. A circunstância que estamos vivendo, circunstância atípica. E aí eu tenho na balança, de um lado, a disposição da Constituição acerca de uma data, a necessidade de que essa data seja alterada através de uma proposta de emenda à Constituição, e de outro lado, meus amigos, artigo 16, que eu chamei a atenção de vocês agora. O que diz o artigo 16? O artigo 16, considerado aqui um princípio ou uma disposição de cláusula pétrea implícita, assim já dita pelo STF em algumas situações, ele fala que toda lei que altera o processo eleitoral só entra em vigor, né, entra em vigor na data da sua publicação, mas só se aplica às eleições que aconteçam após 1 ano da sua vigência. Então, se nós tivermos, em tese, tá? Vou fazer já uma reflexão quanto a isso. Se em tese eu tenho aqui uma alteração, ainda que seja fruto do constituinte, do derivado reformador, ou seja, mesmo que através de uma reforma à Constituição, se eu tenho essa alteração agora, há 6 meses das eleições, eu jamais conseguiria cumprir com o princípio da anualidade ou da anterioridade da lei eleitoral, que está lá no artigo 16. Então, olha que impasse. As eleições, elas têm que acontecer, mas não tem como acontecer por inviabilidade das circunstâncias todas, dos direitos políticos que já estão sendo limados, né, por conta desse calendário eleitoral que está correndo. Mas, por outro lado, se eu crio uma regra que altera a Constituição, eu estou desrespeitando o texto constitucional e uma chamada cláusula pétrea implícita, que é o princípio da anualidade ou da anterioridade eleitoral. O que fazer, né? O professor apaga a luz, tranca a porta e vamos mudar para outro. Não. Vejam, a saída aqui, meus amigos, de fato vai ser ter uma reforma através de uma PEC, através de uma emenda à Constituição, portanto, e essa PEC vai trazer um conceito interessante que vai ser, de fato,
envolver aqui esse balanço de princípios, de disposições de natureza constitucional. Muito embora a Constituição traga no seu artigo 16 essa disposição sobre anualidade ou anterioridade da lei eleitoral, e muito embora seja considerada uma cláusula pétrea implícita, a situação que essa disposição protege deve nos chamar a atenção. Para que existe o artigo 16 da Constituição? Qual que é o propósito de vida? Qual que é a essência do dispositivo? Meus amigos, a nossa Constituição, ela classificada como a Constituição aqui revolucionária, porque disruptiva com tudo que anteriormente vinha. Lembrando que pela classificação eu tenho primeiro a histórica, de 1824, e todas as demais são revolucionárias. E essa revolucionária, que não é no sentido pejorativo, né, no sentido de guerra necessariamente, mas ela é revolucionária porque ela, de fato, o Constituinte originário, ele revoluciona o sistema jurídico, criando algo do zero, juridicamente sem limites. Só que ela vem de um período complicado, que é você acreditando que houve ou não houve ditadura, nem é o caso aqui de abordar, mas é interessante que conheça que as disposições constitucionais anteriores, a Constituição de 67 e a Emenda 1 de 69, ela trazia limitações aos direitos fundamentais de uma maneira interessante, né, do ponto de vista do estudo, e tensa do ponto de vista dos direitos. Por essa razão, a preocupação que o Constituinte de 88 teve foi trazer alguma regra, algum dispositivo que vedasse aquela mudança de regras às vésperas das eleições, beneficiando uns em detrimento de outros. E por conta disso, pela construção que o próprio STF faz em diversos julgados ao tratar que aquele dispositivo é uma cláusula pétrea, é importante que pensemos, a situação de coronavírus, de contingência, de emergência, ela é para todo mundo? Ela beneficiaria um? Ela atrapalharia outros? Meus amigos, pega todos da mesma forma, né? Então, acredito que, considerando essas peculiaridades, não tenho aqui respostas prontas, aliás, é preferível as dúvidas, né? Quando se tem aqui situações sensíveis, mas é possível que tenhamos uma reforma, aliás, não vejo outra saída, que tenhamos uma reforma à Constituição, uma PEC, portanto, e isso deverá ser votado a toque de caixa, sabemos que demora para sair, e a não ser que tenhamos uma decisão ou uma saída assim fora do contexto constitucional. E aí vai ser discutido por um período aí. Mas aqui o ideal seria uma PEC e uma reforma também da legislação eleitoral, sobretudo a 9.504, para que seja possível flexibilizar essa data constante da Constituição ali no artigo 29. Aí um aluno, hoje pela manhã, recebendo uma mensagem, professor, é possível que uma PEC disponha sobre um caso específico e não mais surte efeitos? Por exemplo, é possível que tenhamos aqui uma emenda constitucional em 2020 que trate das eleições de 2020, ponto? E aí vai ficar aquela emenda que passa a incorporar o texto constitucional como norma constitucional para sempre, até que alguém revogue, alguém altere ou uma nova Constituição surja? Sim. E vejam como é a vida, né? Os alunos, queridos amigos também que estiverem comparecendo aqui, me prestigiando, vejam a emenda constitucional de número 91 de 2016. Pasmem, para mim isso aqui é uma ofensa à própria democracia. Mas em 2016 nós tivemos uma emenda constitucional que dispunha uma única coisa. Também um exemplo de disposição exaurida, que não se aplica mais. A emenda constitucional, e nós vimos há pouco com relação à emenda da reforma previdenciária, como demora, não é isso? 2 turnos, 3/5 em cada caso, eu tenho um quórum dificultoso, eu tenho um processo rígido, eu tenho inclusive a classificação entre rígida e superrígida, dependendo da doutrina. Nós tivemos essa reforma de 91 de 2016 que só falava assim, a partir de hoje, em 30 dias que correrem, todo mundo troca de partido e ninguém vai ser infiel partidariamente dizendo. Se é possível criar uma emenda tão rápido, como nós tivemos a 91 de 2016, para que fosse possível essa bagunça, que é um contrassenso chamar também fidelidade partidária, por que não ter também para regulamentar essa situação das eleições? Porque caso contrário, nós teremos o processo eleitoral com grande dificuldade e um contrassenso, né, nesse fluxo que, pelas estimativas de tudo que a gente está acompanhando aí, eu tenho buscado muita informação direto nessas lives que estão acontecendo com o Ministério da Saúde, a ideia é que nós tenhamos aí, a partir de setembro, o início de queda, né, nos números que tendem a ter picos aí entre junho, julho, talvez até final de abril, já ouvi dizer hoje, enfim. Então, vejam, vai ser difícil realizar, de fato, um processo eleitoral nessas circunstâncias. É preciso, de fato, uma emenda à Constituição e uma legislação a ser regulamentada.
ou seja, teremos também necessidade de uma alteração legislativa. Ok? Então, esses eram as primeiras indicações, comentários sobre as eleições de 2020, ainda muito maduro, né? Aliás, muito verde, tendendo ao maduro, de se buscar, de fato, aqui algumas explicações mais aprofundadas, porque ainda precisamos de uma mobilização do nosso Congresso. Então, não compete ao TSE alterar datas das eleições. Fizeram um comparativo, né? Não sei se seria uma alternativa, penso que não, de falar que, por exemplo, quando tem um mandato de um prefeito cassado, como nós temos aos montes, né, ao longo aí dos 4 anos, últimos 4 anos, e aí eu tenho a chamada eleição ou cumprimento do mandato tampão. Eu tenho que realizar uma nova eleição para tampar, né, entre aspas, aquele espaço que ficou. Meus amigos, não é a mesma coisa. O processo eleitoral, nesse chamado mandato tampão, ele também é disposto na Constituição e no Código Eleitoral. E ele justamente vai acontecer na vacância dupla entre o titular e o vice. Então, não é situação de mandato tampão, é situação ordinária e não extraordinária. As circunstâncias são extraordinárias. Aproveitando só para a gente encerrar esse ponto, uma outra discussão. Professor, é possível ser decretado estado de sítio, né? A Constituição traz o chamado sistema de controle de crises, né? O sistema constitucional de crises. E dentre esses sistemas nós temos a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio. São 3 situações circunstanciais que por si só, né, já vão aqui somar um primeiro impeditivo que poderíamos ter a tentar resolver essa questão do processo eleitoral e a data. Diante de estado de sítio, intervenção federal e estado de defesa, eu consigo alterar a Constituição? Não. Seria caso para um estado de sítio? Meus amigos, pensando na subjetividade do que se traz na disposição constitucional, discutível, né? Uma situação de calamidade, uma situação que avança, que tem de fato uma repercussão, como nós tivemos, de grande proporção nacional. Puxa, eu não consigo pensar outro exemplo hoje, né? Mas ainda não estou satisfeito com a convicção. Pode ser necessário algumas outras reflexões. Mas vamos imaginar um cenário hipotético só para que pensemos reflexos da nossa disciplina e não necessariamente uma posição quanto ao que deve acontecer, né? Mas se tivéssemos aqui um estado de sítio, lembrando que o estado de defesa é regional, é local, é determinado local. Quando amplia para todo o país, e nós temos casos em todos os estados, eu estou diante de uma circunstância geral, portanto não cabe aqui estado de defesa, só estado de sítio. Bom, o estado de sítio. Se acontece o estado de sítio agora, eu consigo alterar a Constituição para regularizar a questão eleitoral? Não. E aí acontece o quê? Vamos ter eleições e vai ter que acontecer mesmo diante de tudo que pode estar ainda externamente acontecendo no país. Enfim, são muitos institutos, que, repito, não era a intenção trazer respostas claras, mas provocações de institutos do direito constitucional e do direito eleitoral, aliás, de qualquer outra área que está conversando o tempo inteiro aqui, que pode trazer reflexo para nós aqui mais adiante. Ok? Então, essa era a provocação inicial, vamos ainda falar mais, vamos esperar acontecer algumas coisas para que possamos aí avançar, né? Deixa eu só ver aqui, professora Luciana Rangel, a minha professora da graduação, me trazendo um elogio, é muito mais do que coisa. Deixa eu ver aqui mais, muitos amigos, pessoas aqui, olha lá, muito obrigado. Obrigado a todo mundo pelas mensagens aqui, daqui a pouco eu vou ver algumas eventuais perguntas. Bom, pessoal, essas eram as colocações iniciais. Quero falar agora de uma maneira pensando academicamente nas situações envolvendo direitos políticos. Direitos políticos, o que é importante na hora dos estudos, né? Existe mais ou menos um roteiro do que é importante você conhecer, do que é importante você explorar. Direitos políticos, eles são, primeiro de tudo, indicados como direitos fundamentais. Ele pertence a essa divisão, a Constituição é dividida em títulos, capítulos e seções. A Constituição, então, logo no seu título 2, onde fala de direitos fundamentais, inseriu o capítulo de direitos políticos e logo na sequência, partidos políticos. Demonstrando o apreço, o cuidado, a importância que o Constituinte originário teve em tratar sobre esses temas. Um dado curioso é que nas constituições anteriores, e eu digo isso desde 1824, 1891, 91, 34, 37, 46, 67, 69, emenda 169, todas as disposições envolvendo direitos políticos estavam lá para frente do artigo 100. Por que razão trouxe logo para o início, né? 2 colocações. Uma é que foi um acaso.
Constituinte foi muito desorganizado. Não quero crer nisso. Quero crer que, de fato, foi puxado para frente, entre aspas, justamente diante da relevância dentre os períodos obscuros anteriores à Constituição de 88. Então, direitos políticos têm esse trato diferenciado pelo Constituinte por ser, ali, claramente, indicado como um direito fundamental. E esse direito fundamental, ele nasce até mesmo pela opção que nós tivemos pela Assembleia Constituinte de 88, ao tratar do chamado, tão apreço que nós temos, tanto apreço que nós temos pelo regime democrático. O regime democrático coloca o poder, que é do povo, para o povo. E ele faz isso lá no parágrafo único do artigo 1º, que diz que todo poder emana do povo. Veja, se todo poder emana do povo, nasce, portanto, do povo, a ele vai pertencer também este poder. E a Constituição complementa exatamente nesse conceito. Olha, não com essas palavras, mas tanto é que todo poder é do povo, além de nascer dele, que esse povo vai exercer o seu poder, a sua possibilidade de participar nas decisões do Estado de duas maneiras. E ele indica, de maneira direta, ou seja, eu vou lá diretamente e faço, e também de maneira indireta ou representativa. Eu não vou e faço, mas eu escolho alguém para que vá fazer em meu nome. Ou seja, aqui, no parágrafo único do artigo 1º, a Constituição faz a opção pela chamada democracia semidireta ou semi-representativa. Então, muito cuidado. O Brasil não tem democracia direta, não tem democracia indireta. Ele tem os dois, democracia semidireta ou semi-representativa. Ele tem mecanismos de atuação direta e mecanismos de atuação indireta. Ele pode exercer das duas formas. Claro que na prática nós somos muito mais convocados a agir diretamente do que indiretamente. Aliás, indiretamente do que diretamente. Eu explico por quê. De que modo diretamente eu vou e faço? Como é que eu exerço a nossa chamada democracia direta? Pessoal, pelo voto, pelo plebiscito, referendo, iniciativa popular e as chamadas leis, né, de iniciativa popular municipal e estadual, que está tudo dentro do conceito de iniciativa popular. Eu poderia ainda inserir aqui a ação popular, a possibilidade de fazer denúncias ao Ministério Público de uma maneira bem ampla, mas restrito ao artigo 14 da Constituição, que é a nossa abordagem aqui, através do voto, plebiscito, referendo e iniciativa popular. 4 formas de exercer diretamente. E de que modo indiretamente eu consigo exercer a democracia? Na maior parte das vezes ela de fato será indireta, através de representantes eleitos, que irão desempenhar funções, cargos públicos junto à administração. Vamos começar pela atividade, pelos instrumentos diretos, né? Plebiscito e referendo, pessoal. Essas duas formas, deixar o voto por último. Plebiscito e referendo. São duas formas de consulta popular. E embora a Constituição chame de consulta popular, nós sabemos que de fato são consultas cidadãs. Porque para responder a plebiscito e referendo eu tenho que ter um documento verde, né? Que não é a filiação ao Palmeiras, até porque isso seria uma dispensa de brincadeira. Mas o que é esse documento verde? Título eleitoral. Quando eu tenho um título eleitoral, eu passo a ser chamado, de uma maneira estrita, cidadão. Ou seja, vínculo político com o Estado, cuja circunstância ali eu tenha pertencimento. Né? Eu pertenço, eu tenho vínculo jurídico com aquele Estado. Eu tenho o título de cidadania, eu tenho um título, portanto, o título de eleitor. Para que eu possa responder essas consultas, eu tenho que ter título eleitoral. Daniel, pena que não dá para enviar a figurinha. Tinha que ser um potinho. Então, vamos voltando aqui. Tenho que ter título eleitoral. O que é cada uma dessas consultas? Para que serve? Meus amigos, a grande diferença entre elas, claro que a gente pode enumerar de outras naturezas, mas a grande diferença para de início já criar aqui uma distinção é que o plebiscito é uma consulta prévia e o referendo é uma consulta posterior. Costumo dar uma dica mnemônica, só tem que tomar cuidado para não travar a língua e falar errado, é que o plebiscito você pode tentar associar como pré-blicito, ou seja, pré de consulta antes. O plebiscito eu pergunto antes, eu não pergunto depois. Exemplo clássico, nós moramos aqui no estado de São Paulo, né, e eu acho apropriado, minha opinião, que tivéssemos o estado do Corinthians, né, questão de igualdade e de justiça. Né? Então, estado do Corinthians, estado já temos, né? Estado do Corinthians. Para chamar Estado do Corinthians, para alterar, para criar um novo Estado, eu preciso fazer o quê? Artigo 18 da Constituição, o parágrafo 3º e 4º, os dois dispositivos vão tratar sobre criação de município, sobre criação de Estado, anexação, indexação, fusão, essa alteração do espaço geopolítico. Né? Para que eu possa criar um Estado, anexar um Estado ao outro, incorporar um Estado ao outro, ou mesmo município,
eu tenho que realizar alguns atos. Eu vou destacar um deles. São chamados pressupostos objetivos, mas o primeiro deles vai ser plebiscito da comunidade que vem a ser afetada. Então, antes de criar o Estado do Corinthians, eu pergunto, olha, o que vocês acham? Estava pensando em fazer, vai ser unânime a votação que é sim, né? Mas eu consulto antes. Diferentemente do referendo, pessoal. O referendo eu vou responder de modo posterior. Eu vou olhar para aquilo que já foi construído e vou falar sim ou não para ele. Como exemplo mais recente, olha que absurdo, né, em termos de democracia, o mais recente que nós temos é o Estatuto do Desarmamento, 2004 e 2005. Foi perguntado ali para nós, está aqui, olha, o Estatuto do Desarmamento, tem aqui o artigo 34, 35, se não me engano, e diz assim, é vedada a comercialização de armas de fogo e munições no Brasil. E você foi convocado, como eu, foi a primeira vez que eu fui às urnas, né, não parece, mas foi, parece que foi mais tempo, né, Daniel diria isso, deixa eu ver. Quando aconteceu essa situação do Estatuto, eu fui chamado, vocês foram chamados para responder sim ou não para que aquele dispositivo tivesse a sua aplicação, para que aquele dispositivo fosse mantido. Isso porque o Estatuto dispunha, logo após o caput, né, nos parágrafos dizia assim, se não foi o primeiro ou o segundo parágrafo, que o dispositivo acima fica condicionado a referendo popular a ser realizado até dezembro de 2005, acho que era essa a informação. Ou seja, está ali o dispositivo, eu estou vendo e vou dizer sim ou não para ele. Se eu falo sim, deve ficar. Se eu falo não, vai ser extirpado, não vai ter a sua aplicação mais. Foi o que aconteceu, o Brasil majoritariamente votou pelo não. Não queremos a vedação de comercialização, não queremos a vedação de comercialização de armas de fogo e de munições no Brasil. E por isso permaneceu. E aí algumas características. Plebiscito e referendo, meus amigos, é o titular se manifestando, assim como ele se manifesta quando escolhe um representante. E quando ele escolhe um representante, não cabe à administração achar, bom, eu acho que eu não vou seguir o que eles escolheram. Não dá, porque é o titular máximo do poder, segundo o parágrafo único do artigo 1º, se manifestando. E ele se manifesta, deve então trazer respeito à decisão majoritária que o titular do poder no sistema de regime, no regime democrático optou. Então, não tem como pensar, penso, com todo respeito à doutrina contrária, que há clara vinculação na decisão aqui colhida, né, numa circunstância de consulta popular. Iniciativa popular. Quanto à iniciativa popular, é a possibilidade que nós temos de criar leis através de projetos que têm, como o próprio nome indica, iniciativa popular. Mais uma vez, a Constituição opta por uma expressão estranha, entre aspas, com relação ao Instituto, né? Porque a lei de iniciativa deveria chamar lei de iniciativa cidadã, porque para que eu possa subscrever, né, fazer como se fosse um abaixo-assinado, para dizer eu concordo com esse projeto de lei, ela tem que ter o quê? O sujeito, o indivíduo. Ele tem que ser cidadão, ele tem que ter título eleitoral. Ou seja, a lei de iniciativa popular ela é restrita para quem tem título, inscrição eleitoral. Ok? Por isso falamos aqui um conjunto de instrumentos de exercício de democracia direta. Importante lembrar, quanto à lei de iniciativa popular, aliás, tem uma outra informação de plebiscito e referendo que eu quero voltar rapidinho. Mas lei de iniciativa popular eu tenho que obedecer. Para dar essa ideia de que a lei é de fato de interesse nacional, eu tenho que, para subscrever, o critério objetivo a ser cumprido é que o número de assinaturas a ser buscado representem 2 pontos. Né? Letra A, colocaria aqui 1% do eleitorado nacional, para dar uma ideia de representatividade nacional daquela intenção de projeto de lei. 2. Esse 1% tem que ser distribuído em pelo menos 5 estados da federação. Se for tudo em São Paulo, tudo no Rio, ou tudo no Amazonas, ou tudo na Bahia, eu estou aqui concentrando e aí o intento da lei passa a ser estadual. Não faz sentido ser nacional. Então, 1% do eleitorado nacional dividido em 5 estados e cada estado tem que ter pelo menos uma expressão de 0,3% do seu eleitorado. Para quê, professor? Para que não tenha uma assinatura em São Paulo, uma no Rio, uma no Amazonas, entendeu? E aí, então, a Constituição vai trazer, aliás, a legislação, a lei que trata de plebiscito, referendo e iniciativa popular, vai trazer esse critério para que se possa dividir de maneira equânime, para de fato representar uma lei federal. Leis estaduais, cada Constituição traz o critério objetivo. Leis municipais, está lá no 29 da Constituição, vai ser necessário 5% do eleitorado municipal, como ali conjunto de assinaturas a serem colhidas. Ok? E aí, por último, faltou observação de plebiscito e referendo, né? Quem é que convoca, autoriza plebiscito ou referendo?
Presidente da República não faz isso, não faz. Somente 1/3 dos membros de qualquer das casas do Congresso. Só. Não tem presidente convocando plebiscito, pelo amor de Deus, né? Não na vigência do sistema jurídico que estamos hoje, tá? Só 1/3 dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. E para fechar os instrumentos diretos, para a gente falar rapidamente dos indiretos e encerrar aqui o nosso bate-papo, quanto ao voto, o exercício do voto. Pessoal, o ponto mais importante quanto ao exercício do voto envolve as suas características. O voto tem características relacionadas na Constituição que vai ser voto direto, secreto, universal, periódico e obrigatório. Existem outras características que decorrem dessas, mas basicamente voto direto, secreto, universal, periódico e obrigatório. As 4 primeiras características você vai encontrar lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, ou seja, um conjunto de cláusulas pétreas que vai dizer que não pode existir uma proposta de emenda à Constituição tendente a abolir, e relaciona lá 4 incisos, 4 alíneas, aliás, que são as chamadas cláusulas pétreas. Então, essa em específico que nós estamos aqui fatiando envolve as características do voto. O voto direto, secreto, universal e periódico são cláusulas pétreas. Ou seja, se eu tento alterar a Constituição, se eu tenho uma PEC, proposta de emenda à Constituição, ela encontra uma limitação material, que é justamente as cláusulas pétreas, e entre elas essas características do voto. Eu posso ter uma lei que possibilite que o sujeito outorgue a outro a possibilidade de votar em meu nome através de procuração? Não. Eu disse lei, hein? Eu posso ter uma PEC que diga agora que eu tenho o direito de outorgar a minha esposa votar em meu nome? Não. Por quê? A lei já seria frontalmente colidente com a Constituição. A lei não pode ali afrontar, sob pena de tê-la na circunstância de invalidade, de inconstitucionalidade. A PEC, ela tem de fato a missão de alterar o texto constitucional, mas ela não pode alterar o texto constitucional quando encontra as barreiras das limitações circunstanciais, como é o caso do estado de defesa, estado de sítio, intervenção, materiais, cláusulas pétreas, temporais nós não temos no poder de reforma, formais, tem que obedecer o rito, está lá no artigo 60, tem que obedecer o quórum, né? Ou seja, as cláusulas pétreas que envolvem características do voto, elas podem ser alteradas só se para aumentar a proteção que o 60, parágrafo 4º reservou. Se eu tenho uma PEC que vai tornar aquele voto de uma maneira mais segura, que ele é direto, ou que ele é secreto, que ele é universal, que ele é periódico, eu posso alterar. Eu só não posso quando eu desprotejo. Quando, segundo o artigo 60 da Constituição, torno tendente a abolir aquelas características. Aí não tem como eu manter aqui a conduta de uma PEC, né? Você não tem procedência, não tem como continuar. Bom, o que mais? Faltou uma característica que eu não relacionei aqui, que é da obrigatoriedade. Existe uma longa discussão que daria uma live só para falar e para provar que, de fato, o voto do Brasil não é obrigatório. E não é. A obrigatoriedade do voto, na verdade, ele embora esteja claro no parágrafo 1º do artigo 14, a obrigatoriedade se dá no comparecimento às urnas, o comparecimento à sua sessão eleitoral. E a sua sessão eleitoral está lá no cantinho do seu título de eleitor, né? Isso é obrigatório. Tanto é que você justifica a ausência, você não justifica o não voto, né? Mas, enfim, a última característica, a quinta dessa que nós elencamos, quanto à obrigatoriedade, ela não vem disposta no artigo 60, parágrafo 4º, mas consta no artigo 14, parágrafo 1º da Constituição, que vai dizer quando o voto é obrigatório, quando o voto é facultativo e quando ele é vedado, junto com o alistamento. Bom, nessa situação, então, eu tenho que, se a obrigatoriedade não consta como uma cláusula extra-proteção, né? Ou seja, cláusulas pétreas, eu posso alterar, eu posso tornar expressamente o voto obrigatório? Resposta, aliás, facultativo, né? Resposta é sim. Por quê? Porque, embora esteja na Constituição, eu tenho a circunstância de que a lei não pode dizer que o voto é facultativo, expressamente. Porque lei não pode contrariar o texto constitucional sob pena de sua invalidade, por conta daquele prisma de análise de validade, né? Agora, se eu pego uma PEC, se eu tenho uma proposta de emenda à Constituição, que está estabelecendo de modo objetivo que o voto lá no artigo 14, parágrafo 1º, agora sempre será facultativo, e apenas situações de vedação, como é o caso do conscrito no serviço militar obrigatório. E agora, será que pode uma PEC dizer que o voto vai ser facultativo? Meus amigos, a resposta é sim, já que não consta no rol de proteção extra que está lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição. Cuidado na sua prova,
Voto obrigatório é cláusula pétrea? Não. Somente a característica de ser ele direto, secreto, universal e periódico. E aí, para dar aqui já destinação final à nossa live, falar um pouco sobre as formas, falamos então desse conjunto de atuação direta, né? De que maneira, e de fato serão mais numerosas, de que maneira eu exerço indiretamente ou de forma representativa meu poder, minha parcela da democracia. Você vai agir através de representantes eleitos. E esses representantes eleitos, eles vão de fato ser eleitos através de um mecanismo direto. Olha que curioso, né? Como a Constituição ela é toda uma grande engrenagem. Aliás, o sistema jurídico é uma grande engrenagem, né? Tudo se encaixa no fim das contas. Eu tenho aqui que através do exercício direto do voto, eu consigo aqui outorgar poderes para representantes, que serão eleitos. E eleitos em sistemas que vão analisar de maneira qualitativa e quantitativa quem de fato representa o quê, né? Nós temos então casas em que eu tenho a representação proporcional, deputados estaduais, federais, distritais e vereadores, e cargos onde o sistema a ser utilizado, né, a metodologia a ser utilizada para apurar as eleições se dão de forma majoritária, como eu tenho senador e chefe de executivo. Então, para que eu possa trabalhar essas formas representativas, é importante lembrar as chamadas condições de elegibilidade, artigo 14, parágrafo 3º, é um tema para uma live também, são as condições mínimas que eu tenho que cumprir de modo ativo, portanto, para poder concorrer a um cargo público eletivo. Condições de elegibilidade, artigo 14, parágrafo 3º. E eu não posso também incorrer nas chamadas hipóteses de inelegibilidade, sejam elas de natureza constitucional, artigo 14, parágrafo 4º ou 7º, também tema para uma live, já vou até deixar programada na sequência. E, por fim, as hipóteses de inconstitucionalidade na legislação. Pode misturar a extração. As hipóteses de inelegibilidade previstas na legislação. Você encontra na Lei Complementar 6490 e Lei Complementar 135 de 2010, que na verdade altera a 6490, né? É uma lei só. 6490 você vai encontrar tudo ali. É a chamada Lei das Inelegibilidades e a alteração trazida pela 135, Lei da Ficha Limpa. Ok? Condições de elegibilidade e não incorrer nas hipóteses de inelegibilidade. E para fechar o bate-papo de hoje, rapidamente, falar sobre partidos políticos. Também farei aqui na sequência, nas próximas semanas, uma live só sobre partidos políticos, tem muita coisa interessante para falar sobre eles. Bom, sobre partidos, pessoal. O partido político teve alterações, sofreram alterações sensíveis aqui na emenda constitucional número 97 de 2017. Essa emenda ela traz, de fato, uma nova perspectiva para o partido a partir do momento em que impõe a ele cumprir o chamado ou a chamada cláusula de desempenho partidário. Está lá no artigo 17, parágrafo 3º da Constituição. Uma atenção que você tem que ter. Se você ler o artigo 17, parágrafo 3º, você vai entender, e vou resumir, porque é longo a explicação em termos teóricos, de que o partido político ele é pessoa jurídica de direito privado, tá? Muito embora exercendo a função pública. Só que para que ele possa, de fato, existir para o mundo jurídico ideal aqui, ele tem que cumprir 2 registros. O primeiro registro é quando ele vai adquirir personalidade jurídica e ele faz isso no registro de pessoas jurídicas da capital federal. Adquiriu personalidade, pega esse estatuto, que já foi registrado, e leva até o Tribunal Superior Eleitoral, onde ele vai apresentar lá um número de correspondente a 0,5%, enfim, aliás, 3%, é um número grande, por isso eu quero uma live específica, porque tem um procedimento muito detalhado no registro de partidos. Eu tenho primeiro 101 fundadores, depois uma quantia considerável de filiados, que vão ser os chamados apoiadores, que é o que está acontecendo atualmente com o Partido Aliança pelo Brasil, essa captação de assinaturas para demonstrar apoiamento mínimo, né? E aí, então, ele vai poder participar de um pleito eleitoral. Só que a contagem de 2017, para que ele tenha acesso ao fundo partidário e ao tempo de televisão e rádio, chamado direito de antena, ele deve aqui cumprir com o desempenho mínimo. E esse desempenho mínimo é complicado de alcançar, ou seja, medida aí para afastar os partidos nanicos, né? Então, a atenção que eu ia dizer para vocês é o seguinte: se você ler o artigo 17, parágrafo 3º, ali consta justamente qual é essa cláusula de desempenho. 15 deputados, dividido em 1/3 dos estados, ou número X de votos, enfim. Se você for responder a uma prova, cuidado, pessoal, porque o critério que está no artigo 17, parágrafo 3º, só será exigido a contar de 2030. Só que isso não está na Constituição. Essa informação consta na redação da emenda,
que dificilmente a gente lê, né? A gente só lê o que de fato está na Constituição. Mas a emenda é importante, dá diretrizes ali para saber como aplicar. A redação da emenda 97 de 2017, lá no seu artigo 3º, vai dizer de modo gradativo como é que eu vou cumprindo esse desempenho. Então a primeira regra é a contagem de 2018, das eleições gerais de 2018. A segunda, a partir de 2022. A terceira, a partir de 2026. E só a contagem de 2030, ou seja, após as eleições de 2030, é que eu observo o parágrafo 3º do artigo 17. Ok? Para fechar partido político, coligações partidárias. Se tivermos as eleições, né? Estamos aqui nas dúvidas, mas as eleições próximas será a primeira vez que nós teremos a vedação aplicada da emenda constitucional 97 de 2017. Ou seja, coligação partidária só para cargos majoritários. Proporcionais não tem mais coligação, ou seja, só vai ter agora coligação para prefeito, governador, presidente e senador. Beleza? Deixa eu só passar aqui para ver se tem alguma dúvida. Grandes, né, ídolos que eu tenho na minha vida aqui profissional estão aqui mandando mensagem aqui. Que honra, hein? Professor Álvaro, muito obrigado pela participação. Professor Paulo Sumariva, olha só, lá muitas, deixa eu ver quem mais, deixa eu ver se tem alguma dúvida. Tem o Daniel passando aqui questões do simulado avançado. Não sei, será que eu dei essa resposta agora? Deixa eu ver. Daniel falando aqui, fazendo uma crítica à seleção corintiana de que o Corinthians não tem estádio, é da Caixa. Daniel, você é lá do Goiás, né? Você nem tem definido o seu time, embora não sem desprezar o time de Goiás, né? Nada disso, né? Mas você não é, enfim, não vou discutir questões religiosas com você. O Corinthians é um nível acima de tudo. Que pena que não tem. Daniel, padrinho, né, gente? Padrinho sim. Enfim, acho que, olha quantas. Muito obrigado pelos comentários. Muitos professores aqui foram os professores na graduação, já citei aqui a professora Luciana. Uma pergunta, professor, há possibilidade de alterar as eleições esse ano? Eu falei logo no comecinho da live, eu vou explicar rapidamente, mas depois tenta ouvir o comecinho, acho que os 10 primeiros minutos eu falei sobre isso. Há possibilidade se nós tivermos uma PEC, e essa PEC vai ter que relativizar, não relativizar, mas nós temos regras na Constituição, como o artigo 16, que fala da anualidade, que o próprio STF já disse ser uma cláusula pétrea implícita, que vai ter que ser muito bem trabalhada essa alteração do texto constitucional. Mas há possibilidade, só que já devia estar acontecendo alguma movimentação nesse sentido. Eu, sinceramente, não vi nada ainda, a não ser consultas realizadas ao TSE. Né? Tivemos até algumas manifestações do TSE sinalizando o que ele acha prudente. Acho que a eleição, não lembro agora qual estado, acho que Mato Grosso, tivemos a cassação de mandato do senadora, e seria feita agora uma eleição suplementar, né, para poder cobrir aí esse espaço, e nós tivemos a notícia que vai ser prorrogada por conta de não ser possível agora aglomerações. Né? Mas no começo do vídeo eu trago aqui algumas outras informações. Michel Alves, monstro de professor. Espero que não seja pela feiura, pelo tamanho do cabelo, coronavírus, deixando de cortar cabelo. Obrigado, Michel. Obrigado mesmo. Enfim, obrigado a todos vocês que participaram. Se eventualmente assistir esse vídeo em algum outro momento, pode mandar sua dúvida aí pelo próprio Instagram, como mensagem, que eu respondo quanto antes possível, tá? Eu vou, na sequência, pensar aqui alguns temas, e para pensar esses temas para as próximas lives, eu vou colocar aqui tipo uma enquete, para que você possa também ajudar a escolher temas que sejam pertinentes, sejam os estudos, sejam as desmistificações de tantos fake news que aparecem por aí, sobretudo envolvendo a área do direito eleitoral. Pessoal, obrigado, fiquem com Deus, cuidem-se, e espero, aliás, devia ter iniciado já com essa colocação que eu queria ter feito, né? Espero que este vídeo, que essa live, não sei se você vai assistir ao vivo ou depois, mas que possa encontrar tanto vocês quanto os seus familiares todos muito bem, né? Espero que tenham todos aí muita saúde nesse período complicado que a gente está passando, ok? Muito obrigado, Alê, Assis, obrigado, Luiz Carlos, obrigado a todos. Luiz Carlos acho que foi meu aluno também, se não estiver enganado. Se for, depois manda um alô aí, para ter certeza. Eu acho que foi. Se for, é o futuro juiz que nós teremos aí em breve. Do trabalho, né? Do trabalho. Pessoal, fiquem com Deus. Deixa eu ver se é isso. Gratidão. Catemar. Enfim. Pessoal, obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite, bom descanso e passe álcool gel, pelo amor de Deus. Tchau, tchau.